Olá, você vai fazer prova do Enem. Eu trouxe aqui para você uma dica bem pontual, né? Vai ser uma sequência de dicas, então essa é a primeira dica. Eu vou mexer com a prova de língua portuguesa, depois eu deixo dicas de redação para vocês. Mas vamos lá, prova de português do Enem, todo mundo sabe que é osso, é uma prova difícil, não é uma prova fácil, né? Mas tudo se resolve com técnica, é uma prova muito interpretativa. Portanto, olha só, você sabe que o Enem trabalha com uma variedade muito grande de gêneros textuais, que são essas formas de concretização do texto, às vezes propaganda, às vezes o texto em prosa, não é? E por aí vai, poemas, enfim, não interessa o gênero. Você precisa ter uma noção de técnica conforme o tipo textual. Por exemplo, no Enem você vai encontrar dissertação? Vai encontrar narração? Vai encontrar descrição? Vai. Então vamos pensar no gênero dissertativo, que é aquele gênero voltado para a explicação. Né? Quando se vai explicar alguma coisa. Às vezes se vai explicar as coisas de forma imparcial, às vezes de forma parcial, ou seja, de forma opinativa. De qualquer maneira, numa dissertação é muito importante que você leia o início e leia também o final do texto. Por que início e final? Ora, porque no início da dissertação é muito comum você encontrar a tese, que é o objetivo central desse texto. E o Enem valoriza muito esses acontecimentos em relação a estas partes, principalmente em relação à parte introdutória. Só para você ter noção, por exemplo, aqui diz assim, que na sociologia e na literatura o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, quer dizer, ele sempre foi tratado dessa forma. Mas, olha o autor, não é isso que acontece nas redes sociais. Então, quando o autor diz que não é isso que acontece nas redes sociais, ele refuta, ou seja, ele rejeita essas ideias pré-concebidas, as ideias tanto da sociologia quanto da literatura, que tratou por vezes o brasileiro como cordial e hospitaleiro. Tá vendo a resposta? Não tem como errar. Se eu for passar por um poema, eu vou encontrar uma situação muito parecida também no poema, né? Vejam só, por exemplo, poemas contemporâneos são bem mais difíceis de serem interpretados. Bom, difícil para quem fica lendo o poema e interpretando o poema. Você precisa de técnica. Um poema, principalmente em primeira pessoa, ou seja, poemas de eu lírico, né? Poemas que vão falar sobre sentimentos, eles têm uma estrutura dissertativa dentro deles, porque é uma estrutura de opinião, tá? Não são todos os poemas, mas poemas de eu lírico, poemas que expressam opinião, eles têm essa estrutura dissertativa. Se a gente observar a primeira estrofe e observar, basicamente, a última estrofe, né, que até é composta por um único verso, já dá para você fechar muita coisa. O poema Quebranto, por exemplo, diz assim: às vezes sou policial de que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Veja, olha só, às vezes sou policial que me suspeito, né? E ele diz: fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, etc. Às vezes. Perceba que a resposta dessa questão vai dar o quê? Exatamente aqui na letra A. Por quê? Porque ele incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. Como assim? Veja que ele é o policial, não é ele é o policial, então ele incorpora essa personagem que o prende e no linguajar do próprio poema o prende, né? E lhe dá porrada. Então ele incorpora esse discurso do seu opressor. Professor, e esse seletivamente? Marcadamente aqui, ó. Às vezes, olha só a expressão, a locução adverbial marcando. Perfeito? Então fechamos letra A. Essa dica é muito importante se você prestar bastante atenção. Essa dica está para você resolver a maior parte das questões de interpretação da sua prova de português do Enem, tá bom? Aguarde mais dicas nossas.